Antes de pregar aos milhares, antes de curar os enfermos, antes de carregar a cruz do mundo inteiro, Jesus caminhou para o deserto. Não foi levado pelos homens, foi conduzido pelo Espírito de Deus. Ali não havia multidões, não havia pão, apenas pedras, calor abrasador, noites frias e solidão. Durante 40 dias o céu parecia distante e a fome era real, mas ele não estava ali por acaso. Aquela era a arena do invisível, o palco onde se travaria uma batalha entre a luz e as trevas. Jesus, o Filho de Deus, enfrentaria o tentador e sua arma não seria espada, mas a verdade da palavra. Esta é a história da vitória no silêncio, da fidelidade no deserto, do Deus que resistiu para nos ensinar a vencer. Jesus desce às águas do Jordão. João Batista, o profeta da voz no deserto, o mergulha. E quando ele emerge, os céus se rasgam. O Espírito Santo desce como uma pomba, repousa sobre ele. E então, uma voz, a voz do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Uma declaração celestial, um momento glorioso diante da multidão. Mas o céu que havia se aberto, agora conduz Jesus ao oposto da glória, ao silêncio, ao isolamento, ao deserto. Não foi o diabo, não foram os homens, foi o próprio Espírito de Deus quem o levou até lá. O deserto de Judá, pedras afiadas, calor que queima de dia, frio cortante à noite, caminhos sem sombra, horizontes sem fim. Por 40 dias e 40 noites, Jesus não come. A fome se intensifica, a mente é testada, o corpo enfraquece, e não há ninguém por perto, nenhum amigo, nenhuma voz humana, apenas o Filho e o silêncio. Mas o céu estava vendo, e nas sombras do deserto, alguém se aproxima. Então, no meio da areia, entre as sombras que dançam sob o sol escaldante, Satanás aparece. Ele não vem com chifres ou correntes, vem com palavras suaves, com razões convincentes, com aparência sutil. Mas por trás de cada palavra, há veneno. Ele olha para o Filho de Deus, para o rosto abatido, para os lábios ressecados, para o corpo fraco que não come há 40 dias, e então, com falsa compaixão, propõe: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. É uma tentação envolta em lógica. Não parece pecado, é apenas suprir uma necessidade. Afinal, ele tem poder, ele tem fome. Qual o problema? Mas por trás da proposta, há uma semente de dúvida. Se és, como quem diz, prove, mostre, resolva por si mesmo. Satanás tenta atacar a identidade de Jesus, desviar sua confiança do Pai, fazê-lo usar o poder para si mesmo, fora do tempo e da vontade divina. Mas Jesus, mesmo fraco no corpo, está firme no espírito. Ele não discute, ele não se justifica, ele responde com a palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Com isso Jesus declara: a verdadeira vida não vem do que alimenta o corpo, mas do que sustenta a alma. Ele prefere a fome, a independência fora da vontade do Pai. A primeira batalha termina. O tentador recua, por um momento, mas volta com outra estratégia. De repente, o deserto desaparece. Num instante, Jesus se vê no alto do templo em Jerusalém. O pináculo, o ponto mais alto. Lá embaixo, a cidade sagrada, as pessoas pequenas como formigas. O vento sopra forte, o coração bate firme, e ao lado, o tentador reaparece. Mas agora, com outra tática. Satanás percebe que Jesus não se move sem a palavra. Então, ele tenta usar a própria palavra como armadilha. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Ele cita o Salmo 91. Usa a verdade para justificar o erro. Ele torce a Escritura, como uma serpente torce seu corpo antes do bote. A proposta parece piedosa. Confie em Deus, salte, Ele vai te proteger. Mas é uma tentação disfarçada de fé.
É um convite para manipular Deus, para forçá-lo a agir. Mas Jesus, o Verbo vivo, conhece o coração por trás da distorção. Ele sabe que fé verdadeira não exige provas e que Deus não é espetáculo. Então, com autoridade e clareza, ele responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. Jesus não se lança. Ele não precisa se provar. Ele sabe quem é e sabe de quem é. Mais uma vez a palavra derrota a distorção e o tentador recua, mas só por um momento. Há ainda uma última oferta, a mais sedutora de todas. A cena muda novamente. Agora estão sobre um monte altíssimo. O horizonte se abre de forma sobrenatural. E todos os reinos do mundo, de ontem, de hoje, de amanhã, surgem diante dos olhos de Jesus. Impérios poderosos, cidades douradas, tronos, multidões, aplausos, riquezas sem fim. Satanás aponta para tudo aquilo com um brilho nos olhos. Tudo isso é meu, e eu te darei, se apenas te prostrares diante de mim. É a tentação mais profunda. Não é apenas sobre comida ou proteção. É sobre propósito, missão, destino. É uma proposta de atalho. Reinar sem sofrimento. Governar sem cruz. Ser aclamado sem ser rejeitado. É a mentira mais antiga. Você pode ter a coroa sem carregar o peso. Mas Jesus não foi ao deserto buscando poder. Ele veio para obedecer. Ele veio para servir. Ele veio para morrer. E então reinar. E por isso ele não negocia, não hesita, não barganha. Com autoridade e santidade, ele declara: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Deuteronômio 6,13. As palavras cortam o ar como espada. O inimigo não resiste. O enganador se cala e foge. O deserto, enfim, silencia. E no céu, os anjos se movem. Jesus venceu. Não com força física, mas com a palavra, com fidelidade, com rendição total ao Pai. Com a última resposta de Jesus, o silêncio toma o deserto. O inimigo recua, não porque foi vencido por força ou poder, mas porque foi derrotado por algo ainda maior: fidelidade, obediência, verdade. A sombra da tentação se dissipa, o ar volta a se aquietar, o céu se abre, e então anjos descem, celestiais, luminosos. Eles se aproximam com reverência. Eles servem ao Filho de Deus. Depois de 40 dias de solidão, de fome, de tensão espiritual, Jesus é agora confortado pelo céu. Mas o verdadeiro triunfo não é apenas sobre Satanás. É sobre o coração humano. Jesus mostrou o caminho, o modelo, a verdade. Ele venceu não com milagres, mas com a palavra de Deus nos lábios. Não com poder terreno, mas com intimidade com o Pai. Não com atalhos, mas com firmeza no propósito eterno. O deserto, lugar de teste, tornou-se o palco da vitória. E assim Jesus sai dali, não enfraquecido, mas fortalecido, preparado, ungido para a missão que viria: curar os enfermos, pregar as boas novas, carregar a cruz e salvar a humanidade. A batalha foi travada e a vitória foi conquistada no segredo, longe das multidões, no silêncio do deserto. O deserto de Jesus não foi um acidente, foi propósito. Antes da voz nas multidões, antes das curas que abalaram cidades, antes da cruz que mudaria o mundo, Jesus venceu no silêncio, venceu longe dos aplausos, venceu no secreto. Porque o verdadeiro poder não se revela nos palácios, mas na obediência quando ninguém está olhando. Ele foi tentado, como nós, sentiu fome, como nós. Foi atacado com dúvidas, promessas vazias, atalhos, como nós também somos. Mas ele não caiu. E ao vencer, ele nos mostrou como vencer também. Com a palavra, com oração, com intimidade com o Pai, com firmeza diante do engano. Quando o deserto vier, e ele virá, quando as vozes da dúvida sussurrarem, e elas virão, lembre-se, você não está só. O mesmo Espírito que esteve com Jesus no deserto está com você agora. Ele entende a sua luta,
ele já enfrentou e ele venceu. O deserto, na verdade, não é o fim do caminho. É o início de algo maior. Deus usa o deserto para te preparar, te refinar, te fortalecer. Porque depois do deserto, vem a missão, vem o propósito, vem a glória. O deserto revela quem somos, mas também revela quem está conosco. Não subestime os dias difíceis. Não despreze as batalhas silenciosas, porque muitas vezes é ali que Deus mais trabalha. Jesus não venceu no deserto para mostrar apenas sua força. Ele venceu para abrir um caminho para nós. Quando a solidão pesar, quando a tentação parecer forte demais, quando os atalhos parecerem mais fáceis, lembre-se de quem você é e de quem está com você. Use a palavra. Declare a verdade. Ore mesmo quando parecer seco. Resista mesmo quando estiver cansado. Você não está sozinho. O mesmo Jesus que venceu no deserto caminha com você hoje. Ele não é apenas um exemplo distante. Ele é o Salvador presente. Ele entende sua dor e luta ao seu lado. Portanto, firme-se, permaneça, confie, porque depois do deserto sempre vem a promessa.